Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito Cast. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos informativos mais importantes do ano, o 118 do Supremo Tribunal Federal. E olha, preparem-se, porque as decisões que saíram daqui prometem mexer bastante em várias áreas do direito e a gente vai decifrar tudo isso junto. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Já deixa o like e compartilha esse conteúdo com quem possa se interessar. Faz toda a diferença. Bom, vamos lá. O informativo 1184 veio denso, viu? A gente está falando de decisões que, na prática, redesenham a responsabilidade das plataformas de internet, que mudam o jeito de cobrar dívidas e que criam novas regras para a atuação da polícia. É um verdadeiro pacotão de novidades com um impacto gigante no nosso dia a dia. Começando pelo direito constitucional, a primeira parada é nos tribunais de contas. O STF analisou o funcionamento desses órgãos e a discussão aqui gira em torno de uma palavra: eficiência. Como é que um órgão de controle pode ser mais efetivo com recursos que, a gente sabe, são limitados? A resposta veio com a validação de uma espécie de filtro interno para as denúncias. A pergunta que o STF precisou responder era exatamente essa. Será que é um procedimento interno que seleciona quais denúncias merecem uma investigação mais a fundo, antes mesmo de chegar na mesa dos conselheiros? Será que isso não estaria invadindo a competência que a Constituição dá a eles? Ou seja, a área técnica poderia arquivar uma denúncia com base em critérios de relevância? E a resposta do Supremo foi um sonoro sim. É constitucional. A Corte entendeu que essa análise prévia, essa seletividade, não é uma decisão sobre o mérito da denúncia, é, na verdade, uma ferramenta de gestão estratégica. E o ponto-chave é que a palavra final sobre arquivar ou não continua sendo dos conselheiros. A competência deles está preservada. Agora, o mais interessante aqui são os critérios. Não é uma escolha aleatória, de forma alguma. A unidade técnica usa parâmetros bem objetivos, como risco, relevância, materialidade, urgência. Aliás, são os mesmos critérios que o Tribunal de Contas da União já usa. Isso garante que o foco e os recursos do tribunal sejam direcionados para aquelas irregularidades que realmente causam dano maior aos cofres públicos. E agora a gente chega no coração deste informativo. A decisão sobre o Marco Civil da Internet é, sem a menor sombra de dúvida, uma das mais aguardadas e impactantes dos últimos anos. Ela simplesmente muda as regras do jogo para gigantes da tecnologia que operam aqui no Brasil. É um novo paradigma de responsabilidade. A questão central que o STF encarou foi a seguinte: aquela regra do artigo 19, que basicamente protege as plataformas ao exigir uma ordem judicial específica para remover um conteúdo, essa regra ainda se sustenta? Pensa bem, com a velocidade da desinformação e do discurso de ódio hoje, esperar um processo judicial inteiro ainda é uma solução que funciona? E a decisão foi uma verdadeira bomba. O artigo 19 foi declarado parcialmente inconstitucional. O Supremo reconheceu o que eles chamaram de estado de omissão parcial. O que isso quer dizer? Basicamente que a lei, que é de 2014, ficou para trás. Ela não consegue mais proteger direitos fundamentais de forma eficaz diante da realidade das redes sociais que a gente tem hoje. E isso abre uma porta enorme para um novo regime de responsabilidade. Então, como é que fica a situação agora? Vamos dar uma olhada. Para a grande maioria dos conteúdos ilícitos, como crimes em geral, contas falsas, a regra mudou. A partir de agora, uma simples notificação extrajudicial, ou seja, sem precisar de juiz, já é suficiente para criar o dever da plataforma de agir. A grande exceção são os crimes contra a honra. Para esses, ainda precisa de ordem judicial. E tem uma novidade muito importante. Se um conteúdo já foi considerado ilegal pela Justiça, as plataformas têm o dever de remover todas as cópias idênticas a partir de uma simples notificação. E não para por aí. O STF foi além e criou um dever especial de cuidado para uma lista bem específica de crimes gravíssimos. Para esses casos que a gente vê na tela, as plataformas têm a obrigação de agir de forma proativa. Se elas não tomarem medidas eficazes para prevenir ou remover esses conteúdos, elas podem ser responsabilizadas por falha sistêmica. É uma virada de chave, sair da reatividade para proatividade. Uma pequena pausa aqui na nossa análise. Olha, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, aproveita para compartilhar com os amigos ou naquelas redes sociais da área jurídica. Esse apoio é o que fortalece e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Seguindo em frente, a gente entra agora no direito civil, com uma mudança bem importante na recuperação de dívidas. O STF bateu o martelo sobre a constitucionalidade do procedimento extrajudicial de busca e apreensão de bens móveis, uma inovação que veio com o Marco Legal das Garantias. Esse novo procedimento é todo feito fora da justiça, direto no cartório, como a gente pode ver nos passos.
Funciona assim. O devedor é notificado, tem um prazo para pagar e, se não pagar, a propriedade do bem passa para o nome do credor. Aí, ele mesmo pode promover a busca e apreensão. O STF validou esse caminho, considerando que é uma alternativa mais rápida e eficiente que o processo judicial. Mas e aqui vem um ponto fundamental. O Supremo colocou limites bem claros. A Corte determinou que essa busca e apreensão extrajudicial não pode, de jeito nenhum, violar direitos fundamentais do devedor. A eficiência do procedimento não pode atropelar a dignidade, a privacidade e, principalmente, a inviolabilidade de domicílio. O nosso último grande tema vem do direito processual penal e mexe com um assunto super delicado: o acesso da polícia aos dados de celulares apreendidos. O STF finalmente trouxe regras mais claras, fazendo uma distinção entre duas situações bem diferentes, o que traz muito mais segurança jurídica para todo mundo. Entender essa distinção é a chave de tudo. Olha só, se o celular é encontrado solto por acaso na cena de um crime, a polícia pode acessar os dados sem ordem judicial, mas com um objetivo bem limitado, só para tentar identificar o autor do crime ou o dono do aparelho. Agora, se o celular é apreendido com o suspeito durante uma prisão em flagrante, a história é outra. Aí o acesso aos dados só pode acontecer com o consentimento claro da pessoa ou com uma autorização judicial prévia. Ufa, passamos pelas decisões mais pesadas. Agora, vamos juntar as peças. O que a gente realmente precisa guardar do informativo 1184? Quais são aquelas mudanças que vão impactar de verdade o dia a dia do mundo jurídico e da sociedade? Resumindo a ópera, então. Primeiro, tribunais de contas ganham uma ferramenta para serem mais eficientes, podendo filtrar denúncias. Segundo, a responsabilidade das plataformas de internet vira de ponta cabeça e a notificação extrajudicial vira regra geral. Terceiro, a cobrança extrajudicial de dívidas de bens móveis está validada, mas com proteção aos direitos fundamentais. E por último, agora temos uma regra clara sobre acesso a celulares, que depende se o aparelho foi achado ou se estava com um suspeito. E com isso, a gente chega ao fim da nossa análise. Queria deixar aqui um muito obrigado a quem acompanhou a gente até o final. E para continuar por dentro das novidades do direito, não se esqueça de seguir o Direito Cast no Spotify. Lá tem todas as nossas análises em áudio, perfeitas para ouvir a qualquer hora. E claro, a gente reforça: o like de quem nos acompanha é o combustível do nosso trabalho. É um gesto simples, mas que mostra que o conteúdo tem valor e nos incentiva a continuar. E para quem prefere o formato em vídeo, o Direito Cast também marca presença no YouTube e no TikTok. É só procurar por nós e acompanhar tudo por lá também. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Essa nova decisão sobre o Marco Civil coloca a gente numa encruzilhada, né? A gente está caminhando para uma internet mais segura e responsável, ou corremos o risco de abrir as portas para uma nova forma de censura, onde as próprias plataformas decidem o que pode ou não ser dito? É uma questão para a gente pensar. Até a próxima!